Bem, irmãos, gostaria de saber se você tem alguma pergunta sobre esse contexto que nós temos caminhado aí, alguma coisa para nós falarmos um pouco mais, para tentarmos nos esclarecer um pouco mais. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Tem aí? Não? Também? Se não tiver perguntas, nós vamos seguir um pouco mais. Tem não? Então você continua no mesmo capítulo de Jeremias, no capítulo 23, eu diria assim, coincidentemente, né? Hoje nós começamos no capítulo 23, no verso 23. E o número 23 é o número da predição de um juízo. Eu não sei, quem sabia disso? Sabia, né? Andou estudando os meus estudos, né? Predição de um juízo, ou seja, não está falando, não está narrando um juízo, está anunciando que vai haver um juízo. É isso que significa o número 23, tá? Na Bíblia, o número 23, se você reparar, vai ser uma abundância muito grande em capítulos 23, aonde Deus vem falando que vai trazer um juízo de alguma situação, seja sobre a nação de Israel. Até no Novo Testamento também você vai encontrar essas particularidades. Especificamente em versos 23, você vê narrativas de juízos incríveis. Então, o número 23 significa a predição de um juízo que Deus vai trazer sobre alguma situação. Aqui no verso 33, diz: quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Bem, o que eu vejo aqui? Tem um jogo de palavras aqui, que ela pode ser entendida de duas maneiras, ou em duas etapas. A primeira, quando o Senhor diz assim, a este povo perguntar qual é a sentença pesada do Senhor, ou seja, essa palavra pesada, ela entra com um sentido, esta primeira palavra pesada, ela entra, qual a sentença pesada do Senhor? Então lhes direis tal, no verso 34, quando o profeta, o sacerdote, o povo disser sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei a sua casa. Então nós vemos a palavra pesada aparecer duas vezes. Eu acredito, não sou professor de português, apenas estou falando do meu entendimento. Eu acredito que esta palavra, a mesma palavra está se apresentando com dois significados. O primeiro, existe uma pergunta, qual a sentença pesada do Senhor? E a outra é uma afirmação, sentença pesada do Senhor. Então, quando diz assim, qual a sentença pesada do Senhor? Qual o peso que Deus deu a essa sentença? Como Deus está interpretando a situação, ou seja,
Qual a sentença pesada do Senhor? Seria qual o julgamento de Deus. Qual é a palavra de Deus a esse respeito? Qual o julgamento de Deus? Na segunda situação, Deus fala assim: se alguém disser sentença pesada do Senhor, ou seja, algo muito pesado, algo muito forte, algo muito terrível, algo muito ruim, algo muito extrapolante, extravagante, algo muito até, na cabeça de alguns, injusto. Depois você leia com calma, para ver se você vai conseguir captar isso ou não. Ora, para ver se você pensa como eu ou não. Você é livre, livre para orar, livre para pensar, livre para estudar. Então, primeiro detalhe, você vai dizer para esse povo qual é a sentença pesada do Senhor, ou seja, qual é a conclusão que eu tenho, o que eu vou fazer sobre tudo isso. E se alguém disser, essa sentença é muito pesada, esse juízo é muito pesado, para que tudo isso? Resumindo, para que todo esse julgamento? Aí Deus está dizendo assim: se alguém questionar a minha sentença, eu julgarei a sua casa. Amém? Se alguém questionar a minha sentença, eu vou julgar a sua casa. Se alguém achar que a minha sentença não é justa, eu vou julgar a sua causa. É isso que eu entendo nesse texto. Então vou ler de novo. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei a sua casa. Amém? Ou seja, às vezes nós temos que nos deparar com a sentença pesada, horrível do Senhor. Nós temos que nos deparar contra isso. E era isso que eu falava no começo da aula, que às vezes a gente vê situações terríveis, mas eu tenho medo de tocar no assunto. Eu tenho pavor, porque eu sei que eu sou servo de Deus e não posso ousar dar ordem para Ele, nem questionar os seus desígnios. Afinal, se eu questionar os desígnios de Deus, eu sou o primeiro a ser morto, feito em pedaços, porque eu bem sei que tudo quanto Deus faz é bom, perfeito e agradável. Ele é justo, Ele é inquestionável. Então, muitas vezes há juízos. Lembra que o povo de Israel entrou nessa questão quando Datã, Coré e Abirão armaram a rebelião no ministério de Moisés, e Moisés falou assim, se esses homens morrerem de morte natural, é uma situação, mas se Deus julgar isso aí, a terra abrir e eles vivos forem tragados com todos os seus pertences, então a situação é outra. Assim aconteceu. No dia seguinte, o que o povo estava dizendo? Moisés, você matou o povo do Senhor. Aquelas pessoas já estavam de novo se levantando contra Moisés, chamando ele de assassino, chamando Deus de assassino, porque Moisés não teve poder, não foi Moisés que abriu a terra, não foi Moisés que tragou todo mundo, não foi Moisés que fez aquela obra quem fez foi Deus. Então o povo já no dia seguinte, já estava de novo murmurando contra Moisés, dizendo que ele foi culpado daquela rebelião ter sido tragada, e estavam chamando aquela rebelião que se levantou contra o sacerdócio de Cristo, que era Moisés, estava dizendo que eles não tinham que ser punidos. Moisés estava errado na visão daquele povo. Qual foi o resultado? Deus veio e de novo julgou aquele povo, e a Bíblia diz que milhares foram tragados daqueles que interpretaram que a sentença de Deus teria sido
injusta. Eu conheço Bíblia. Então, às vezes eu pego meu coração, arranco daqui, deixo ele enterradinho lá, quieto, para eu não sentir nenhum sentimento. Se tiver que chorar, eu choro no meu canto, choro até com medo, porque eu sei o que Deus disse para Samuel. Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, se eu já o rejeitei? Eu sei, eu conheço a Bíblia, e o meu conhecimento da Bíblia não só me exalta como Deus tem me exaltado, mas também me atemoriza, porque eu sei que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu sei disso. Só de brincadeira, eu passei uma semana na ponta da lança de Deus, só de brincadeira. Só de brincadeira, minhas mãos ainda estão descascando aqui. Foi só uma brincadeirinha que Deus fez comigo. E quando eu vi, eu não podia engolir e não podia cuspir. Eu não podia comer, não podia beber, mas estava de pé. Falei, epa, tem coisa na minha cabeça, tem coisa errada nisso aí. Quem não come e bebe há 5 dias tem que cair, tem que desmaiar, tem que estar tonto, tem que ter fraqueza. Isso não estava acontecendo comigo. Eu não posso comer, não posso engolir, não posso nem cuspir. Não podia beber água, não podia beber nada. Não podia comer 1 grão de arroz e eu estava de pé. Quando eu olhei isso, eu falei, epa, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode botar um camarada de pé, sendo torturado, com grande amor, compaixão e misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Só Deus pode fazer isso, deixar um cidadão nas condições que eu fiquei, sem comida, sem bebida, sem sono, e ainda assim manter essa pessoa de pé. Só Deus pode fazer isso. Aí eu concluí, estou na ponta da lança do Todo-Poderoso. Quando eu comecei a concluir essas coisas, aí Deus riu para mim e falou, é isso aí, é comigo que você está. Então, irmão, uma semana só na lança de Deus, já deu para tremer o bastante. Talvez Deus tenha feito isso para que eu não ouse interceder na hora que Ele descer a sua espada no meio da geração Jesus Cristo. Porque Deus disse que nesse lugar levantaria um povo forte. E povo forte não é levantado com intrigas nem murmurações. Então, seja feita a vontade do Senhor. Bom, então é isso que eu entendo aqui desse texto. Então, no verso 35, quantos direis cada um a seu companheiro e a cada seu irmão? Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu, assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas por que dizeis sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor? Havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor? Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença a vós outros e à cidade que vos dei e a vossos pais, poreis sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Ou seja, o que eu entendo aqui? Você é livre para entender, estudar. E o que eu entendo? Deus está falando que vai fazer uma coisa perpétua, eterna, coisa que não passa mais, né? Opróbrio, quer dizer, opróbrio é a vergonha, é a humilhação. Opróbrio são os fatores negativos que incidem sobre a vida de uma pessoa. Aí Deus vai dizer assim, se vocês pronunciarem que essa sentença foi pesada,
quem disser isso, já eu tendo proibido de antemão, Deus já está usando Jeremias para profetizar, que quem falar que a sentença dele foi pesada demais, que ele extrapolou, que não tinha necessidade daquilo, que aquilo não era necessário, Deus está dizendo assim, esses vão viver em eterna vergonha, eterno opróbrio, e chega ao ponto de dizer, vos arrojarei da minha presença, eu vou lançar fora quem disser que o meu julgamento foi injusto, foi pesado. Essa é a realidade de um dos caracteres de Deus. Deus opera de maneira que muitas vezes nós, seres humanos, podemos achar até que foi injusto. Mas, irmão, todo mundo acha, todo mundo é livre para pensar e meditar. Agora, se isentar de buscar em oração para compreender os desígnios de Deus, isso nós não temos esse direito. Então, seja o que for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, você tem que permanecer firme, sabendo que tudo quanto Deus faz é justo. E tem mais, para concluirmos. Muitas vezes, Deus julga uma situação, mas eu te pergunto, o que Deus viu em uma situação para julgar, e o que nós vimos em uma situação e o julgamento que esperamos daquilo. Às vezes nós vemos que a pessoa disse uma coisa, ficamos sabendo que alguém mencionou alguma coisa, que alguém aprontou de alguma maneira, que alguém escreveu uma besteira na internet, que alguém mandou um e-mail abestalhado. Tá, isso é o que nós ficamos sabendo, sem onisciência. Isso é o que nós ficamos sabendo das notícias que vazam. E Deus, que é onisciente, que vê muito mais coisa, que conhece a malícia e a maldade dos corações, que às vezes nós olhamos uma situação e vemos o que alguém fez, mas não conhecemos a intenção tão maligna com que a pessoa fez. Então Deus não julga como nós vemos as coisas, Ele julga como Ele vê as coisas. Se Ele fez, está feito. Não fomos chamados para questionar Deus, nós fomos chamados para servi-lo. E quanto a isso, quem quer servir, sirva. Quem não quer servir, é livre para tomar as suas atitudes. Tá? Essa é a nossa mensagem de hoje. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, pode ficar livre para fazer a sua pergunta, o seu questionamento, citar as suas comparações, enfim, experiência de vida. Temos alguém? Eu sei que a matéria de hoje é difícil mesmo, complicada. Tem? Vamos ouvir pergunta lá dos nossos irmãos da internet? É um sonho da Rosemar. Pastor, tive um sonho que estava dentro de um condomínio e eu estava deitada dentro de uma rede e o meu esposo estava no terraço do condomínio, sentado, e eu lá na rede dentro do condomínio. Então, quando de repente aparecia um homem com um revólver e eu começava a lutar com esse homem desconhecido, então eu venci a luta e o homem corria com medo de mim e desaparecia. Então eu ia até o terraço e não via mais ele e começava a chamar por ele. Então eu ali sozinha dentro do condomínio saía para fora e via uma cerca ao redor do condomínio. Em princípio a gente pode imaginar assim, com algumas séries de simbologias, né? A cerca, quer dizer, a cerca revela o quê? A cerca revela a proteção. Existia uma proteção, tá? A rede, normalmente a rede revela
um descanso, até um certo comodismo, vamos assim dizer, né? Quando a pessoa está ali tranquila, tal. Esse negócio de prédios, eles também costumam estar ligados, devido à altura, essas coisas, ligados a um nível espiritual. Eu estou falando que costuma, tá? Agora, mesmo com tudo isso, foi demonstrado que houve uma luta. Ou seja, não importa como Deus tenha te guardado, não importa o quanto Deus tenha te cercado, não interessa o nível espiritual que você se encontre, você sempre terá uma luta. Você sempre vai ter que vigiar, sempre tem que estar vigilante, sempre tem que estar na luta constante, sempre tem que estar preparado. Pode ter muitas outras coisas aqui que o tempo é um pouco... Então você precisa, não interessa como a sua vida esteja, eu estou muito bem espiritualmente, então se prepare para uma guerra. Que a qualquer momento ela pode se levantar, né? Aí ela vencia uma luta, vencia uma batalha. Quando ela estava lá, ela viu a cerca, ela está num prédio, ela está tranquila, em rede, mas a luta vai se apresentar a qualquer momento. Irmão, atente para essa realidade do que a Bíblia mostra, ou se você não identificou isso na Bíblia, as muitas experiências dos servos de Deus mostram isso. Nós estamos num mundo de guerra, você tem que se preparar para a guerra. É Jesus edificando a sua igreja contra as portas do inferno. Se você tem um pensamento de o Evangelho na sua vida te dar paz, tranquilidade, sombra e água fresca, você não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não nos chama a paz com o mundo, a paz externa, ele nos chama a uma paz interna. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então você tem que atentar ao seguinte: no teu trabalho vai ter guerra e você tem que vencer. No meio da rua, na vizinhança, no curso, no concurso, aonde for, você tem que estar sempre ligado com Deus, buscando a face de Deus, se preparando para a guerra e sabendo que as guerras vão chegar. É assim que um povo forte se levanta. Quem vem para o Evangelho e diz: ai, que bênção, Jesus, tem gente que diz até assim: essa é uma igreja verdadeira, agora eu estou tranquilo, eu estou em paz. Não, se você encontrou uma igreja verdadeira, se prepare para a guerra. Porque Jesus só dá a direção para a guerra para quem é verdadeiro. O que nós vamos fazer dentro de alguns poucos dias? Uma passeata com camisas, mostrando a máfia que existe na medicina. Alguém fez isso antes de nós? Ninguém fez isso antes de nós. Não vai ter um bando de crente, já tem um bando de crente palhaço, louco, que vai para a cova na internet dizendo: que isso, vocês são doidos, vocês são radicais. E no entanto eu já falei aqui, já mostrei, que Deus nos tem dado essa direção. E tem crentezinho de meia tigela lá na internet, se levantando contra as nossas frases, contra as fotos que nós temos colocado lá, contra os trabalhos que nós temos postos, crentes lutando contra Deus, pela direção das coisas que Deus nos tem dado. Ou seja, são crentes que pensam que se converteram a um evangelho de paz. O nosso evangelho é evangelho de guerra. Aliás, o evangelho não é de conquistas? E se conquista alguma coisa com a paz? Qual foi o império que conquistou alguma coisa com a paz? Que reino conquistou alguma coisa com a paz? Quando o diabo quis se apossar de parte do reino de Deus, ele proclamou paz? Crente que pensa em paz, irmão, tem muito que aprender, mas muito mesmo, tá? Tem mais perguntas? É uma pergunta do Lindolfo, de Fortaleza. O juízo de Deus, ele vem com misericórdia ou sem misericórdia? Não, o juízo é sem misericórdia, né? Nós precisamos entender alguma coisa.
A Bíblia diz, a misericórdia triunfa do juízo, mas o juízo é sem misericórdia. O que é essa misericórdia triunfar do juízo? É que antes de Deus julgar alguém, primeiro ele avisa. Isto é misericórdia. A misericórdia triunfa do juízo porque eu errei, sou digno do chicote de Deus, mas Deus vem e fala comigo e me dá a chance de arrependimento. Antes de eu cometer o meu delito, o Espírito Santo já vem intercedendo na minha alma, mostrando que eu estou entrando por um caminho errado. Isso é misericórdia. Está triunfando do juízo. Mas quando a misericórdia passa, aí vem o juízo. Juízo é sem misericórdia, né? Aí nós vamos ver Saul, vamos ver Davi, vamos ver tantos reis de Israel, vamos ver os profetas de Baal, vamos ver muitas coisas em que Deus agiu sem misericórdia. Agora, eu duvido você encontrar alguém que foi chicoteado por Deus que não tenha primeiro sido avisado. Duvido. Esse caráter de Deus eu conheço. Eu duvido. Olha Balaão, quando esses homens vierem te chamar, tu não vai com eles não. Balaão saiu para ir com os caras, mas foi avisado primeiro. Saul, você é rei. O sacerdote dessa história, o profeta, é Samuel. Saul, sacrifício só com Samuel. Todo mundo sabia. Uzias, tu é rei. Aqueles homens são os sacerdotes, mas ele quis oferecer incenso. Todo mundo sabia. Ninguém mergulha num erro, ninguém é julgado, ninguém é chicoteado por Deus sem primeiro ter sido avisado. Isso eu não acredito, ninguém me convence disso, eu não aceito essa opinião. O que eu creio de Deus, eu creio o seguinte: antes de qualquer pessoa cair na cova, Deus já avisou primeiro. Conheço uma pessoa aqui do ministério, meu irmão. Essa pessoa veio conversar comigo. Eu já tinha uma palavra para essa pessoa, mas você sabe que eu não me meto na vida particular das pessoas. Não me meto. Eu sou sacerdote. Antes de eu ser o teu amigo, eu sou o teu sacerdote. E como sacerdote, eu sou limitado. E como teu amigo, eu não posso tocar no sacerdócio. Como teu amigo, eu te ajudo, mas no que tange as coisas espirituais, eu encontro um limite como teu amigo, porque também sou sacerdote. E como sacerdote, eu não posso ser teu amigo. Tem gente que não entende isso. Fazer o quê? Eu entendo, foi assim que eu cheguei até aqui. E teve uma pessoa nesse ministério que eu tinha uma palavra para ela, para essa pessoa. Eu tinha uma palavra guardada, mas eu falei assim: Deus, eu não vou procurar essa pessoa, não vou tocar em assunto. Se o Senhor quiser que eu fale alguma coisa para essa pessoa, traz ela a mim. No dia seguinte a pessoa vem e me procura. Pastor, eu tive um sonho, queria contar. Eu falei, conta-me. Eu já estou sabendo que Deus trouxe a pessoa, e a pessoa contou o sonho. Tipo, eu não precisava dizer nada. Ela recebeu direto do alto a situação, a vida dela. Aquela pessoa sabia de tudo, que Deus falou diretamente, o que Deus tinha mostrado para mim, Deus foi e mostrou para ela. Ela veio e me contou o sonho todo. Pastor, eu sonhei isso, a coisa envolvia outras pessoas, e ela narrou tudinho. Eu falei assim, eu não toquei em nada do que eu sabia, eu apenas disse para essa pessoa, falei assim, tá, diante desse sonho que você teve, o que você imagina que Deus esteja falando contigo? Aí ela disse, Deus está falando isso e isso. Eu falei, você não tem dúvida? Ela falou, não, eu não tenho dúvida. Deus está falando isso e isso. Eu falei, então, já que você considera que Deus está te falando isso, vai lá e faz. Não fez. E hoje está sofrendo porque não deu ouvidos à voz de Deus. Deus teve misericórdia?
Teve. E agora? Está colhendo fruto de quê? Do juízo. Então, ninguém me convence que antes de Deus descer o chicote, que primeiro ele não tem exercido misericórdia. Este é o caráter de Deus que eu conheço. Ele não julga ninguém sem primeiro exercer misericórdia. Por isso que quando eu vejo Deus descendo o chicote, meu irmão, eu não meto a mão, porque eu já tenho certeza, mesmo que ele não tenha me mostrado, eu tenho certeza que ele já exerceu misericórdia. E como diz aqui a Bíblia, né? Se alguém achar que o julgamento de Deus é pesado, o meu julgamento é pesado? Eu vou julgar a tua casa então. Essa é a realidade. Alguém tem pergunta aqui? Ninguém? Que bom, vamos para casa mais cedo então. Vamos agradecer ao Senhor.